Fala, nação! Saudações de nação! Vambora aqui reagir um vídeo muito importante que eu acabei de trazer aqui para vocês sobre o que o Yuri Alberto, atacante do Corinthians, falou sobre Gabigol e Flamengo, né? O jogador acabou se rendendo a Gabigol e ao Flamengo também. Então vambora dar uma analisada aqui. Mas antes disso, né, já peço o seu like, a sua inscrição para ajudar o canal e eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição como créditos e direitos autorais. Então vamos reagir o que o Yuri Alberto falou de Gabigol e Flamengo. Tamo junto, é isso aí. Vambora pro vídeo, nação. Alberto, ele deu uma entrevista num podcast agora recentemente e ele resgatou o que aconteceu na final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Dá uma olhada na declaração dele, que eu quero... O capitão adora falar de Corinthians e Flamengo juntos, assim, no mesmo jogo. Depois ele que fica passou, super sim. feliz. Yuri, vamos ouvir o Yuri. Irmão, Nossa, eu jurava que o mano, Corinthians ia ser campeão, Isso irmão. aí foi tristeza, Bom, vou falar pra Felas. você. Quando acabou o jogo, nós tava reunidos ali pras penalidades. Você olhava pra arquibancada, irmão. Os torcedores do Flamengo com ele desse tamanho assim. Ó. Estádio um silêncio, mano. Não, eu lembro, tá Aí o filho da mãe do Gabigol vai lá, Não, ele, bate o pênalti e o filho ele da mãe... mudou o vai lá. jogo. Menino. Parceira, né? Muito. Gente boa pra caramba. Ele é parceiro nosso também. Beijo pro pessoal do Podpah, que você deu pra gente a entrevista do Yuri aí. Eu acho que assim, quando a gente projetou esse confronto, o que a gente dizia o Flamengo é muito superior. Sim. Mas se for aos pênaltis, a vantagem se inverte, não só pelo contexto, mas pelo fato de ter o Cássio do outro lado. Cássio, eu estava no Maracanã. E ele não tá mentindo, não. Como historiadora? Historiadora das coisas do bom futebol. Tá. Quando começa a cobrança de pênalti, é um silêncio sepulcral. No ar, assim. E depois que o Gabriel vai lá, converte e anima, porque ele chama, né? A imagem parou ali, mas ele faz assim, ó. Ele vai ali onde fica as principais organizadas do Flamengo e ele chama pro jogo. Isso muda o jogo. Muda. O capitão já teve ali. Ele né? O jeito que ele chamou ali a responsabilidade. Exatamente. Embaixo E do ele Não pé. só os sabe fazer flamenguistas isso. sentiram aquilo naquele momento que poderia virar o jogo e tá mais pro Flamengo. Ele Os é corintianos grande no sentiram Flamengo. também. Eu não estava no Maracanã, mas vendo a comemoração do Gabigol após marcar o pênalti, você fala, ih, rapaz, agora vai mudar de lado o favoritismo. Porque a gente não viu isso no Cássio. Por exemplo, tudo bem, o Cássio é um mega pegador de pênaltis, fez a melhor temporada, na minha humilde opinião, da carreira dele no Corinthians em 2022, mas não conseguiu ser o protagonista dos pênaltis. Não conseguiu. E o Gabigol converteu a cobrança dele e se tornou protagonista não só pela cobrança, mas pela forma que ele celebra e traz o Maracanã inteiro. Ele transformou o Maracanã no inferno. Lembra contra o Galo? exatamente. Olha o poder que ele História. tem. Como ele sabe, ele é inteligente, midiático, ele sabe mobilizar. Ele se sai em apropriou desvantagem disso. do Galo e ele que lança a história do inferno, né? Sim. Você já viu o inferno que vai enfrentar. E o Flamengo acabou superando, né, depois, né? Transformando isso. Ele, com um gesto, basicamente, né? Com a vibração, ele transformou um estádio que estava ali num silêncio sepulcral num inferno, né, de novo, né? Aí você vê a capacidade que ele tem. Não, e a prova disso, Bubu, é ver como o Yuri Alberto guardou tanto isso, cara. E respingando na seleção, né? Porque o Gabigol já deu uma letra ali pro Ele já Tite. está na seleção, né? Nas comemorações ali com o Flamengo recentes, ele mandou uma letra pro Tite, olha, tal. Talvez falte esse tipo de jogador, né? Em quase todos os clubes brasileiros e talvez até na seleção brasileira. É isso que eu queria saber. Né? Um cara que faça isso, né? Que chame a torcida brasileira em algum lugar, em um momento difícil, para uma cobrança de pênalti. Ficou marcado 98 contra a Holanda, minha Holanda. Os zagalos pegando cada um pelo colarinho ali. Vamos lá, vamos ganhar esse negócio, sabe? Eu vejo um pouco disso no Richarlison, talvez você falou de seleção. Tal, Eu não acho que se compara, chama não. a responsa, mas o Gabi Não é ali fácil, nessa viu, Dani? questão... Essa conexão que o Yuri Alberto fala que o Gabigol tem com a torcida do Flamengo, ela não é fácil. Porque, assim, muitos jogadores tentam isso, né? Você vê que às vezes o jogador chega em um lance e gesticula pra galera e aí um núcleo pequeno acaba correspondendo. Para você fazer um movimento e aí o estádio todo vir com você, assim... Além desse jogo, além do pênalti que o Yuri lembrou, para mim o que fica mais marcado foi esse episódio do Atlético Mineiro.
Porque uma declaração de um jogador, ela mexeu com a nação toda. Não só quem foi ao Maracanã, mas quem estava fora, lembra? Porque assim, o Maracanã virou um inferno. Mas, por exemplo, pro Atlético Mineiro chegar no hotel, né, eram faixas no Rio, nas pontes, era, sabe, o hotel, tudo por uma declaração de um jogador. E que se não fosse o Gabigol, se fosse qualquer outro jogador, se fosse o Arrascaeta, se fosse o Everton Ribeiro, se fosse o Davi Luiz, teria uma repercussão, mas não contagiaria tanto o torcedor. Teria que vir dele. E é tão difícil isso, eu acho que essa conexão é tão difícil, é tão bacana, quando um jogador, ele tem esse... Não é, a palavra é, né, não é, é um controle sobre a massa, né? Então, assim, o movimento que ele faz, ele incendeia, ele puxa, e aí os movimentos são na hora certa. Então, assim, parece que o Gabigol, aquela declaração contra o Atlético Mineiro, foi exatamente na hora certa da competição. Teria que acontecer naquele jogo. O que ele faz no Maracanã dos pênaltis, por culpa dele ou não, mas teria que acontecer naquele momento. A torcida tem que se incendiar naquele momento. E é bacana o Yuri Alberto reconhecer isso, né? Ele fala um monte de palavrão na sequência, porque estava tão próximo para o Corinthians naquele momento e acabou, após isso, virando um cenário, né? Então, tirou um pouco a segurança do Corinthians e passou para o Flamengo. E foi muito legal essa entrevista do Yuri, só para rapidinho, para destacar um pouquinho, porque ele fala, tem um momento que ele fala o que os jogadores não podem fazer, né? E aí eu assistindo, eu falei, pô, exatamente, o jogador não pode ter moto, o jogador não pode andar de bicicleta, querer empinar, abusar. Ele até fala, o jogador não pode ir em parque de diversão, porque você tem um risco de acontecer alguma coisa. E aí me remeteu assim ao passado, parque de diversão eu até ia um pouco, né? Me divertia. Mas moto, bicicleta, tem algumas coisas que a gente evita muito fazer. O clube te cobra se você faz, né? Uma vez eu fui esquiar na Turquia, numa estação de esqui, e aí depois que eu fui, o presidente ficou sabendo e eu nunca mais pude pisar numa estação de esqui. Ele me proibiu, eu, o Alex e o Marco, um outro brasileiro, a gente não podia mais entrar em hotéis que tinham estação de esqui, porque era isso, por causa do risco que a gente poderia correr. Então eu achei bem legal a entrevista do Yuri e esse episódio também. Eu acho curioso como, e aí não é uma crítica, tá? Porque eu acho o máximo, mas pensando do ponto de vista de segurança, como o Scarpa anda de skate. Você vê que é uma coisa curiosa. Anda de skate, o capitão anda de esqui, né? Não, mas o Scarpa tá chegando lá, ele tá subindo mas o Scarpa, toma cuidado, Scarpa, toma cuidado com isso. Bebe leite condensado, que também não deve ser muito recomendável pelos nutricionistas. Mas você vê, pô, o Scarpa vai ficar bravo comigo. Não fique, porque eu tenho um carinho gigantesco por você, mas meu filho era um bom andador de skate, competições, né? O Jean também era um pouco menor. Palavra no meio da frase aí. Mas ele quebrou o braço andando de skate, né? Fazer uma manobra e acabou caindo errado. Isso foi muito legal. O Jean. Agora, mas eu falo porque é preocupação, né? Eu sei. É a preocupação que se tem, porque a gente sabe da importância que o Scarpa tem para os clubes que ele joga. O quanto é complicado você se machucar fora do ambiente de trabalho. Espero que isso nunca aconteça, mas é uma observação só para outros jogadores. Deixa o Scarpinha andar de skate, mas vocês da base aí... É o Scarpa, tá? Faça um cubo mágico, de skate, isso, fica com o cubo mágico que é melhor. Eu imagino que ele faça isso sabendo o que tá fazendo, né? Não imagino ele naqueles balls de skate, fazendo manobras radicais. Ele vai ali num palco, Voltando ao Gabigol, Diga. ao pênalti, ao Maracanã, a historiadora das boas coisas do futebol, que foi lá presenciar uma decisão entre os dois clubes com a maior torcida do país, né? Então, decisão você foi inédita privilegiada de estar lá, né? Decisão, inclusive, intensa, emotiva. Eu fui aqui na Arena também. Sério mesmo? Claro. Tem que ir. Eu acho que jornalista que gosta de futebol, se puder... Eu também fui assistir Palmeiras Internacional aqui no Allianz Parque. Sim, só grandes jogos, Eu fui vários jogos esse ano também, né? São Paulo e quem? Não, desculpa, foi mal. Eu fui. É porque, como eu faço linha de passe, quando não tenho linha depois, eu vou ver jogos. E o São Paulo não tem gerado tantas linhas de passe como, por exemplo, Palmeiras, Corinthians, até porque estão nas principais competições e conseguindo resultados melhores. Voltando ao Gabigol e ao Agora, primeira coisa, quando o Gabigol fala algo, quando ele faz algo em campo, ele é o maior jogador de uma geração. Sim. E ele é, para alguns flamenguistas, ou para parte dos milhões de flamenguistas, estamos falando de uma torcida que, por exemplo, a torcida do Flamengo é 4 vezes maior que a população de Portugal. Né? Mais ou menos, Portugal tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. 10 vezes maior que a população do Uruguai. Então é isso, é uma Argentina. Então, quando você está mexendo com muita gente, grande parte dessas pessoas acha o Gabigol o segundo maior jogador da história do clube. A única unanimidade é o Zico, que eu sei. Isso é muito difícil. Aí, então, esse é o sagrado, intocável. E o Gabigol entrou na lista do sagrado. Quando esse cara se manifesta, é muito grande. Quando esse cara faz algo em campo, fica muito grande. Quando esse cara faz
um gol de pênalti naquela hora, e ele vai, ele tem o gesto dele, e ele não é um gesto pensado, sabe? Aquilo ali tá... Ele é carismático naturalmente, isso não se compra, ele tem. Ele tem carisma pra quem o ama e ele é detestado pelas outras torcidas. Perfeito. Quando ele faz assim pra torcida do Corinthians, né, daquela sossega. E eu acho que isso faz Mas parte eu do acho que o futebol. carisma não é ser amado. Pra mim, o carisma é você atrair atenção naturalmente. Perfeito. O que isso vai, Perfeito. o que isso vai causar depois é outra história. Porque o Christian já colocou carisma e estigma, que as pessoas às vezes ficam estigmatizadas. Sim. Assim, coloquei os dois, que os dois atraem atenção. Mas, de qualquer maneira, ele não passa batido. Sim. Tudo que ele faz é muito grande. Então, quando ele faz o gol ali de pênalti, pra mim, ali o pênalti mais difícil de ser cobrado daquela série. Acabaria porque era a ali, decisão. né? E é ele. Acabaria ali. E é ele. Só o Rodinei vai depois pra porque é o Rodinei cobrando o pênalti decisivo. E é ele. Ele faz aquele gesto, ele olha pra torcida. Flamengo, faz, sabe, tipo assim, o gesto da força. Vai lá pra outra torcida. É óbvio que isso fica muito marcado. E o jogador tá em campo vendo. Porque o jogador do time quer ganhar. E o Yuri Alberto, que é um excelente jogador, que talvez consiga, ao longo da carreira dele, uma carreira maior que a do Gabigol na Europa. Não tô falando que ele é melhor que o Gabigol, mas talvez consiga jogar em um clube Bem europeu jovem, né? mais do que o Gabigol consiga jogar. Ele, obviamente, fica aí, posso usar o termo aqui nesse horário? Claro. Fica puto. Não é esse, mas pode. Desculpa, você autorizou. Você autorizou. E ainda bem que é assim. Porque seria muito ruim se aquelas pessoas do campo olhassem aquilo ali e falassem, cara, tudo bem, o jogo, não sei o quê. É lógico que o grande segredo do futebol é que você deixa as suas rivalidades lá dentro. E recomeça elas lá dentro. Quando sai, você aperta a mão, né? Você pode, sabe, ter amizade com aquele cara que chegou no campo e deu uma chegada mais forte, não para quebrar, não maldoso. Claro que não. Né? É essa a lição do futebol. Então, eu acho que o Yuri Alberto já fica para o próximo confronto entre as equipes. Tá ali já. E outra não coisa, é qualquer jogo. Outra já coisa, tá ali. E isso vai tornando o futebol cada vez mais rico, né? O Gabigol, com essas ações, ele comprova, na minha humilde opinião, o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo e o Gabigol mais decisivo. E ele não é decisivo apenas em campo. Sim. Nas atitudes. Aqui vai virar um inferno, dá uma segurada da torcida. Ele se mostra decisivo em todos os aspectos. E isso traz também para o Yuri Alberto uma lição. Porque ele também responde por um grande clube que é o Corinthians. E ele viu um cara chamar a responsabilidade de um jeito que definiu um campeonato. Então, eu não sei se vocês concordam, mas pra mim o Gabigol, além do campo, é o mais decisivo do Brasil. Ele dá aula não é de futebol, dá aula de comunicação, né? O Flamengo agora na fase boa, na comemoração do título, que ele mandou uma letra, foi corajoso, né? Depois ele até sobre o Tite, mas ele fala assim, eu já estou numa seleção. Sim. Perguntando pra ele assim, o Flamengo é uma seleção, eu tá aqui é uma alegria, o Flamengo é favela. Né? Olha como ele toca na questão social, a representatividade que ele tem para a torcida do Flamengo e para boa parte da população brasileira. Ele uma vez veio no Allianz Parque, os garotinhos, os mascotinhos do Palmeiras querendo tirar foto, tocar nele, sabe? Aquela coisa que você vê assim, o Cristiano Ronaldo, o Messi... quando a torcida adversária tá vaiando ele no aquecimento, Então, ele é um cara muito inteligente... Então ele sabe cativar a própria torcida, sabe causar na imprensa com o cabelo, com o gesto, com a comemoração. Tem gente que faz isso de forma muito premeditada. Pensa, né, jogadores, eu vou virar uma estrela, vou começar a aparecer em programa não sei o quê, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o meu comportamento que eu vou fazer. Ele me parece um cara muito inteligente e preparado. É natural, mas ele... elevou isso aqui como hoje nenhum outro jogador não adianta elevou. Fazer e não concluir. Até então porque ele tem os 2 gols contra o River Plate, o gol nessa Libertadores. Tem um monte de mensagem elogiando o Gabigol, mas uma me saltou os olhos aqui, que é do Edson Araújo. Ele fala, ele só tem esse controle nos torcedores do Flamengo do Rio. As demais torcidas detestam ele. É o que a gente está falando. As crianças não. As crianças não. Isso é uma coisa que cria rivalidade. Torcedores do Flamengo do país inteiro, não só do Rio. Lógico. Ele não teria esse efeito na seleção. Não tem. Ô, Dani, a gente está lendo ali alguns nomes ali. Ali põe o Romário. O Romário, ele tinha o poder do quê?
enquanto ele estava no Flamengo, a torcida do Flamengo amava o Romário e as outras odiavam, o do Vasco. Aí quando ele ia pro Vasco, a torcida do Vasco amava e a do Flamengo odiava. Ele conseguia transitar nos clubes onde ele era odiado e transformar isso em amor rapidamente, né? Eu acho que o Gabriel é assim. Então, a gente não sabe porque o Gabigol no Santos e agora no Santos, Flamengo. exatamente. É curto, o Romário ele circulou por mais clubes, Olha como ele é tratado Fluminense. na Vila, quando ele Mas vai eu pra falo, Vila. olha, assim, só para citar jogadores que têm esse perfil, né? A força de um Você atleta, acha que na né? seleção ele não poderia desenvolver isso? E aí eu não estou Eu falando acho de que sim, jogar, eu acho que tá? sim. Eu não estou entrando na questão técnica. Eu acho que tem realmente muitos jogadores ali para fazer a função que ele estava fazendo, principalmente de lado de campo. O Gabigol, centroavante, é uma coisa. Mas aí quando ele vai, ele não entrega o que o Tite precisava. Não estou entrando na questão do campo. Estou pensando em torcida. Ele não é um jogador que poderia causar essa mobilização? Para causar essa mobilização, ele precisa fazer gols decisivos como fez no Flamengo, precisa resolver jogos Então, não. como resolveu Eu no acho que Flamengo. para ele E seria na seleção importante, ele não por quê, fez. Dani? Porque hoje isso é uma verdade. As crianças gostam do Gabigol. O torcedor que é um adolescente, adulto, já de outros clubes tem um pouco de rejeição. Então, assim, ele é muito forte com a torcida do Flamengo. É lógico, quanto mais jogos importantes, gols decisivos, eliminação de adversários, mais você toma corpo com relação a isso. Então, hoje ele é isso. Ele é visto com muito carinho pelo torcedor do Flamengo. Mas se eu chegar aqui e falar assim, a torcida do Palmeiras gosta do Gabigol, é uma grande mentira. Capitão. Os caras odeiam ele pelo que ele fez. Ele a seleção, folgado. ele é folgado. Ele é folgado. A seleção eu tô falando poderia isso no bom mudar sentido. um pouco isso. Ele não é o Vinícius Júnior. Talvez alguns gols. diferente. Vamos supor, o Gabigol outro vai pra perfil. Copa, ele faz Eu um lembrei gol. de um bom Uma coisa sentido eu tô agora, falando isso. Você falou de capitão. Vem a imagem para mim do Thiago Silva, Copa 2014. O lance que é uma disputa de chorando, pena. ele É o de costas. contrário do Sim, Gabigol. Ele exatamente. sentando na bola, meio que Thiago aprendeu derrotado, muito já com isso, chorando ali, né, Sim. mostrando tensão. E o Thiago Silva tudo indica que vai ser o capitão do Brasil nessa Copa, né? O Tite acabou com o Ele rodízio. aprendeu muito com esse pela episódio, questão né? da idade, o Daniel Alves não deve ser titular, então o Thiago Silva deve ser o capitão do Brasil. Sim. E é um cara que carrega essa marca de, num momento de dificuldade, de tensão, ele controlar a meio emoção, botou meio que o trazer Brasil para baixo e todo mundo chorando junto com ele ali. O Gabigol faz um movimento contrário, né? Thiago Silva é um monstro, né? Um dos melhores zagueiros do mundo nesse século e tal. Mas a gente está falando aqui dessa questão de mobilizar, de puxar a torcida. As pessoas olham acho que muito torcida brasileira olha para o Thiago Silva e não consegue ver isso. Ele vibrando, né? O Dunga, né? Porque negócio de carisma, tal, às vezes não tem a ver com o cara ser bonzinho, ser legal, bom caráter e tal. O Dunga fazia gol de pênalti e saía, né? Com um punho ali, berrando, bradando e tal. E muita gente se contaminava, se contagiava com isso, né? É uma coisa muito... E tem um outro perfil. O Gabigol, a impressão que eu tenho é que ele compete e fala assim, eu vou ganhar. Eu quero meu time, minha torcida. O Dunga, ele estava sempre olhando como se tivesse um inimigo do outro lado. É outro perfil. Não, mas é outro o perfil. Gabi também, O cara, Gabigol assim, é a não, realização. Tanto que ele é outro perfil. tem dificuldade, às vezes, com os adversários, provoca... Detesta perder, discussão, às vezes não detesta sabe perder, perfeito, tudo bem. Mas ele... o jeito de olhar o jeito é diferente de O pensar Dunga era futebol. isso mesmo, o cara era inimigo mortal. Ele precisa do inimigo do outro lado para poder lutar. Olha como eu sou boazinha, eu tô fazendo só o que vocês mandam aqui nesse programa hoje. Já que vocês estão falando de seleção brasileira, então vamos falar da seleção brasileira atual. A gente vai falar agora, estávamos comentando sobre Copa do Mundo e já a gente volta para o tema Copa do Mundo, né? Não tem como ser diferente, mas algo que foi muito comentado nos programas aqui da Jovem Pan durante a final da Copa do Brasil foi o fator decisivo do Gabigol na decisão do Maracanã, toda a frieza do Gabigol. E ontem, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, foi ao Podpah Podcast, que é apresentado pelo Igão e o Mítico, né? Forte abraço para os dois. E comentou sobre o momento que foi uma virada para a equipe rubro-negra dentro da partida. A gente tem a fala do Yuri Alberto para trazer aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Abre aspas. Você olhava para a arquibancada e os torcedores do Flamengo estavam com os olhos desse tamanho, né? Um gesto de assustado. Estádio em silêncio. Aí, o filho da mãe do Gabigol bate o pênalti e faz aquilo. Inflamou a torcida. Ele é F. Fecha aspas, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, falando sobre o fator Gabigol nessa decisão de Copa do Brasil. E aí, Mauro César, essa declaração aqui tá dando o que falar do Yuri Alberto ao Podpah. A gente tem 1 minuto e 40 para voltar na Rádio Jovem Pan. Mauro César. Eu acho que ele só repetiu aquilo que muita gente comentou naquela semana daquele jogo, né? É só uma visão de quem estava dentro do campo sobre algo que todo mundo viu pela televisão ou no estádio. A reação da torcida depois do momento que o Gabriel comemorou ali que se ele perde ali, o Corinthians era campeão, né? Era a última cobrança.
Então ele iguala, né? Porque o Fagner já tinha perdido, então vão para as cobranças isoladas, né? Não mais a série de 5, e aí o Matheus Vital perde e o Rodinei converte. Mas ele, assim, isso foi amplamente falado. É um jogador adversário em campo que confirmou aquilo que a gente suspeitou. Ele também teve essa mesma percepção de dentro de campo. Muitas pessoas que estiveram no estádio naquele dia, inclusive o nosso pilhado aqui, o Thiago Asmar, citaram que esse foi o momento de virada do Flamengo naquela disputa de pênaltis. E esse relato aí do Yuri é algo que, sei lá, atribui mais valor ainda ao que foi feito pelo Gabigol nessa decisão de Copa do Brasil, Vamp? Também, né? Não só isso diante do Corinthians, né? Como o Maldo falou, se ele perde, o Corinthians ganharia o título, ele sendo o principal jogador do time, como também teve o jogo da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Sim. Que ele fala, agora vão ter que ir lá no inferno, acender, quer dizer, não, o Gabigol tem isso com ele, né? Tá conquistando tudo com o Flamengo. Eu gosto muito dele, assim, como jogador, não conheço nada, acho que poderia estar tranquilo ali no grupo dos 26. Não tá, e a bola que segue, vida para frente, mas ele fez a diferença. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui sobre essa fala do Yuri Alberto, né? O Gabigol exaltou ele por conta do pênalti. Devia ser fã dele também, né? Devia ser fã também, né? Que é do Santos, né? Ele é do Santos, né? Sim, os dois. A sequência vem ali. É verdade. Yuri Alberto e Gabigol. Para você, Vanderlei Nogueira, essa declaração aqui do Yuri Alberto, que eu vou repetir para quem está no rádio, né? Aqui de novo, abre aspas. Você olhava para a arquibancada e os torcedores do Flamengo com os olhos desse tamanho, né? Assustados. Estádio em silêncio. Aí o filho da mãe do Gabigol bate o pênalti e faz aquilo, inflamou a torcida. Ele é F. fecha aspas, a declaração do Yuri Alberto no Podpah Podcast. Vanderlei? Foi ótimo para o Gabigol e foi muito legal o Yuri Alberto dar esse registro. A página está virada, o título já foi liquidado, ele está sendo muito competente, não se sabe se ele vai continuar no Corinthians ou não, e ele reconhece aquilo que nós falamos aqui, todo mundo falou. Além da qualidade jogando futebol, é um personagem, ele consegue se comunicar com muita facilidade com a torcida do Flamengo e acordou a torcida naquele instante, arranjou uma fumaça para cima do Corinthians. Foi muito legal, bacana. Foi quando você é elogiado por quem não é do seu círculo, que não é o caso, que é o caso, se fosse elogiado por alguém do Flamengo, tem tudo a ver, mas adversário joga na posição dele e faz um elogio desse pela importância de um gesto praticado, acho muito legal. Por exemplo, né, Bruno, o Fábio Piperno, ele já falou várias vezes aqui na bancada do Bate-Pronto que ele acha que o Yuri Alberto pode ser um nome para a seleção nesse próximo ciclo de Copa. A gente também vive falando sobre o Gabigol na seleção, que ele poderia estar entre os convocados para essa Copa do Mundo. Então são dois atacantes, os dois vieram do Santos, né, revelações do Santos, mas que disputam posição, né, são concorrentes, né. E aí eu acho que essa fala do Yuri Alberto é bacana, né, Bruno? Eles podem, quem sabe, no próximo ciclo de Copa estarem ali presentes, né? Vamos ver o que vai acontecer. São dois jovens ainda, o Gabigol ainda é jovem, que são atacantes e muito bons, eu gosto dos dois. Mas o Gabigol ele tem muita identidade com a torcida do Flamengo, né? Não só porque ele faz gol, porque ele é decisivo, ele ganha título, claro que isso é fundamental, mas assim como vários outros, assim, em relação ao seu clube, que eu acho que o clube ele tem muito a identidade do que os rivais falam dele. O que os rivais falam do Gabigol? Falam que ele é marrento, que ele é chato. O que os rivais falam do torcedor do Flamengo? As mesmas coisas. Aí eu falo, o São Paulo, o que os rivais falam do São Paulo quando o São Paulo está bem? O São Paulino é arrogante, o São Paulino acha que é maior que todos. O que os rivais falam do Rogério Ceni? É a mesma coisa, não estou nem dizendo que é justo ou não, estou dizendo o rótulo que os rivais mostram. Então o Rogério tem muita identificação com o São Paulo, porque ele tem o mesmo jeito, né? As pessoas veem o torcedor do São Paulo como vem o Rogério. E acho que vem um pouco o Gabigol como vem o torcedor do Flamengo, vem um pouco o Dudu como vem o torcedor do Palmeiras. O que fala? Que o palmeirense reclama, que é chato. E o Dudu, eles falam a mesma coisa. Então, que o Dudu reclama, que ele é chato, que ele vai lá, insiste, e discute, briga. Então ele tem uma identidade, assim, acho que o Gabigol, ele tem uma identificação muito grande. Eu gosto muito do Gabigol, acho que o Gabigol é um cara
que é um ídolo mesmo aqui no futebol brasileiro. E o ídolo ele é raro. Eu acho que o torcedor do Flamengo, eu não sou torcedor do Flamengo, claro que ele gosta do Everton Ribeiro, claro que ele gosta do Arrascaeta, mas acho que o Gabigol tem uma identificação um pouco diferente. Acho que não é só no campo. Você pode até achar, eu acho que o Arrascaeta é melhor que o Gabigol, mas acho que o Gabigol ele tem uma identificação de comunicação, assim, do jeito de ser com a torcida do Flamengo. Até nessa coisa, o Vampeta lembrou o episódio contra o Atlético Mineiro ali, aí vocês vão ver o inferno. Acho que o torcedor se identifica muito ali. Eu acho que eu vejo o Gabigol muito Flamengo. Apesar de ele ter jogado no Santos, às vezes você até esquece isso, né? Ele virou muito Flamengo, né? Virou... O Dudu jogou no Grêmio e no Cruzeiro, mas você lembra, o Dudu é do Palmeiras, você nem lembra que ele jogou nos outros. Eu acho que o Gabigol ele chegou nesse ponto, que você nem lembra mais da passagem dele no Santos, e olha que ele fez, acho que 70 gols pelo Santos. Mas você acaba nem lembrando mais. Ele virou o cara do Flamengo, né? Ele tem uma identidade enorme. Né? Tá aí, portanto, a análise do nosso Bruno Prado, a gente falando aqui sobre o Yuri Alberto, essa declaração que ele deu ao Podpah Podcast, exaltando, falando do Gabriel Barbosa, né? Esse fator psicológico aí da hora dos pênaltis e tal, e que acabou inflamando demais o estádio Maracanã, que foi a loucura, né, com aquele pênalti do Gabriel Barbosa, ele também levantando a galera, levantando a torcida, foi legal pra caramba. Até o nosso pilhado, Thiago Asmara, que estava no estádio, relatou que aquilo fez muita diferença no ambiente, no clima, e pênalti a gente sabe, o Vampeta vive destacando aqui na Jovem Pan, é sempre uma trairagem no meio do futebol, né, Vamp? Aquela caminhada ali, você vai sozinho. Último... Ali não tem Deus, não tem família, não tem ninguém do lado. Você vai sozinho. Você quer bater, fazer o seu de pronto, me livrei. Agora que peca, outro. Mas só, o Gabigol, sabe aquela vibração, mano? O cara que já ganhou tudo. O Gabigol vem ganhando tudo. Quando ele faz aquele quinto gol, aquilo ali, ele fala, não foi, não... Imagina eles perder. Se ele perde, acabava eu falo, ali. Acaba, o cara... Aquilo ele vira e diz assim, ó, graças a Deus não foi eu. Que vai o Rodinei, que vai os caras agora. É verdade, isso é o individual de cada um. Não, e o Rodinei admitiu que passou pela cabeça dele isso também. O Rodinei falou, eu fui caminhando, eu bati 19 pênaltis no treino, no Corinthians. E quando o Rodinei perdeu contra o Palmeiras lá na Libertadores, que eu fui indo, ali não tinha minha mãe, meu pai, não tinha ninguém. Deu nada, eu tava indo sozinho, vendo o Marco crescendo, igual um boneco de olina, a trave diminuindo, eu digo, fudeu, vou perder. Só pensa coisa ruim, professor. Não vem coisa boa na cabeça, verdade. Agora quando tá 2-0, 3-0, você fala, se eu bater agora dessa forma, agora eu me consagro. Uma coisa de louco mesmo, só o Louco Abreu fez na Copa do Mundo. O Louco Abreu dá uma cavada daquela, a disputa foi o Uruguai e Gana, né? Ali é coisa dele. Tudo que aconteceu. Dele é de tudo. O Soares é expulso. Soares deu uma tudo de goleiro. Só o Louco Abreu que não passou nada na cabeça dele. Vou dar uma cavadinha aqui. Também o Uruguai é menor do que a Zona Leste, né? Em população, ele deve ser morto por 3 milhões de... É 3 milhões que tem lá no Uruguai? O Bujica já muito louco lá naquele sítio dele lá, com o cachorro, não ia pegar ele mesmo. O cara bateu o pênalti. O cara arriscou, né? Eu tô falando pênalti, professor. Eu falei com o Bebeto. Eu falei, Bebeto, que é do que? Ele falou, Bebeto, que eu rezei. Aquele jeito de Bebeto falar, Vampetinha... O que eu rezei pra não chegar em mim? Ele era o quinto, 94, né, que ia bater. Mas é que o Baggio, o Baresi, esses caras como tá. O Careca e o Zico, numa festa que a gente tava jogando aí, esses jogos aí de final de ano, Careca e Zico falou, só pode bater pênalti no jogador ruim, que ninguém lembra quem é quando perde. Tem que ir, só vai os ruins logo, vai. Tudo ruim. História ainda, né? Os ruins. Fala, nação! Separei um trecho aí, nossa, mais um react que tô trazendo pra vocês, né? Dessa fala que o Yuri Alberto acabou falando, né? Foi muito bacana da parte dele, né? Ele ressaltando a parte principal do Gabigol, né? Que era animar a torcida do Flamengo, né? Porque antes do jogo, né? Se o jogo fosse para os pênaltis, quem era o principal candidato a levar o jogo, que era o principal favorecido, né, nos pênaltis, era o Corinthians pelo Cássio, né? Então, naquele quinto gol, foi uma questão de alívio do Gabigol e voltar a trazer a torcida para dentro de campo, né? Que a torcida do Flamengo naquele momento, não só do Flamengo, mas qualquer torcida, tá no último pênalti do seu jogador. Tu acha que a torcida vai ficar animada? Não, vai ficar apreensiva. Isso é qualquer torcida, isso é futebol. Entendeu? Qualquer torcida é assim. No último pênalti, seu time pode perder o título em casa, qualquer torcida vai ficar apreensiva. Então o Gabigol, pela personalidade que ele tem, né, como alguns jogadores de algumas décadas atrás, né, como o Edmundo, o Romário e outros jogadores aí também, o Gabigol conseguiu trazer a torcida de volta, né? E isso acabou querendo ou não mexendo com os jogadores do Corinthians. E teve o Cebolinha, depois o Rodinei, né? O
Massagno também perdeu, o Matheus Vital também perdeu. E conseguiu o Flamengo conquistar o título. Então é aquilo. O Gabigol naquele lance do 5º gol, né? Poderia dar o título ao Corinthians se o Gabigol tivesse perdido. Foi um fator principal. Aquela comemoração, sei lá o quê. Saia, não foi eu que perdi, entendeu? Porra, tem vários adjetivos que a gente pode dar, né? Mas aquilo foi o fator principal do Gabigol conseguir trazer a torcida de volta e dar ânimo para os jogadores, né? Depois veio o Cebolinha, Matheus Vital perdeu, e depois o Rodinei, que é o criticado, né? Poderia perder no Rodinei, o Rodinei poderia ser mais manchado do que já era, né? Mas hoje em dia ele consegue sair lá por cima do Flamengo, de acordo com algumas notícias que eu tô vendo aí, né? Que a chance do Rodinei renovar com o Flamengo é quase, pode dizer 0, mas é muito baixa. Mas é isso aí, né? O Flamengo campeão e faz parte, né? E o Roberto foi muito bacana da parte dele ele ressaltar isso, né? Então é isso aí, tamo junto. Nós trouxe dois trechos de 2 programas, né? Do Futebol 90 e da Jovem Pan Esporte, falando um pouco sobre essa fala aí do Roberto em relação ao Gabigol durante a disputa de pênalti. É isso aí, nação, tamo junto. Deixa o like para ajudar o canal e é isso aí, valeu, tamo junto!